Certo. Bom, mais uma vez estamos aqui para uma conversa com amigos espiritualmente despertos desse tema Palavras do Silêncio. Eu acho que hoje não é necessário o Aloysio se apresentar, já se apresentou nas anteriores, mas venho aí de uma, como é que se chama, uma busca espiritual de 40 anos. Passei por várias tradições espirituais, uma busca para, no fundo, para encontrar felicidade e abrir mão e soltar o sofrimento. Quando há 5 anos atrás eu me dei conta que eu já era tudo aquilo que eu estava buscando, ou seja, o Aloysio que estava ali fazendo aquelas práticas de mantra, de zícaros, como eu estava com sufis, tudo isso já era. O divino estava ali presente a cada instante, em cada sensação, em cada sentimento, em cada pensamento, em cada ato da minha vida. E quando eu me dei conta disso, eu encontro os ensinamentos de um grande sábio, Jan Klein, e depois entro em contato com um discípulo, um grande mestre, um grande sábio, meu amigo hoje em dia, meu mestre, Francis Lucille, e que me ajuda a caminhar, vamos dizer, buscar a estabilidade disso que sou. E nesse caminho eu encontro um amigo, um grande amigo, que agora nós vamos conversar com ele, que é Pedro Branhas, de Galícia, Espanha, e que fala um português como parecido com o nosso, vamos dizer assim, não, Pedro? Então, Pedro, primeira pergunta: quem é o Pedro? O que é esse Pedro que, em determinado momento, encontrou, vamos dizer, vamos chamar de realização, ou encontrou a felicidade, ou enfim, encontrou o quê? Quem é? Ele existe? Tem um Pedro? Não tem um Pedro? O que é isso? O que é essa consciência que manifesta, que coagula num Pedro Branhas? Pedro é Pedro, uma persona como qualquer outra, com uma profissão e que vive em Santiago, num país que nasceu num momento dado e em algum momento morrerá. E isso é Pedro. E, e isso é o que somos, isso é o que também somos. Sim. E isso é o que é o Pedro. E o Pedro foi buscador, foi encontrador, etcétera, etcétera. E agora simplesmente é Pedro outra vez. Sim. Como eu dizia, Uma pessoa normal que vive normalmente, faz a sua vida normalmente. mas existe alguma mudança no Pedro de antes de encontrar o que, eu pergunto, e o Pedro agora, ou é o mesmo Pedro? Esta é uma pergunta difícil. É o mesmo Pedro, pero agora vê as coisas de outra maneira. Interpreta as coisas de forma distinta. Me liberei de uma confusão que me fazia sofrer, ou pelo menos sofrer de vez em quando, de tempo em tempo. Em algum momento me fazia sofrer muito, e disso me liberei. E isso se devia a uma interpretação equivocada ou errônea do que acontecia. Então cambiou, que essa interpretação errônea desapareceu, e, por lo tanto, já não se produz essa confusão. Poderia-se dizer que foi uma compreensão, um entendimento e mudou. Em certa maneira, uma compreensão é uma compreensão daquilo que não somos, daquilo que pensamos ser e não somos, e daquilo que somos e não pensávamos que éramos. Perfeito. E este troco de perspectiva cambia totalmente a percepção que tem da vida e de todo o que ocorre. É um cambio copernicano,
Copernicano. Buena palavra. copernicano, como Copérnico, é darlle a volta a visión que temos da realidade. E essa compreensão, esse câmbio, essa mudança, ela ocorre por uma busca ou ela ocorre por alguém que lhe explica? Ou como que ela acontece no Pedro Corpo também ali, como manifestação disso? No meu caso particular, eu creo que eu tuve unha crise moi importante en algún momento da miña vida. Eh, Acabei desesperado co meu traballo, infeliz ca miña vida e, e agotado, cansado, esgotado. Eu me acordo que fun a falar con un amigo que é psiquiatra, eh, que era psiquiatra porque xa morreu, e este amigo me dixo, eu fun ali e lle dixen, me sinto totalmente perdido. Uhum. E ele me dixo algo moi interesante, que foi, si un non se perde en algún momento da súa vida, entón está realmente perdido. Si un non se sinte perdido algunha vez. E entón, a partir de aí, empecé a investigar, empecé a facer psicoterapia, porque estaba moi enfadado e moi disgustado ca vida, e empecé a mellorar un pouco. En algún momento, un bo amigo me falou de Francis Lucille, e eu fun a ver a Francis Lucille, e aí comprendín cual era o problema. E essa compreensão, como é que ela acontece no corpo? Como é que o que se realiza nesse corpo? Esse corpo ele fica mais relaxado, mais transparente, mais fluido? Como A, compre acontece? a comprensión, como calquera comprensión, é total. Sim, Non podemos entender nada solo coa mente ou ca cabeza. Cando sim, entendemos algo de verdade, realmente o entendemos ca totalidade do noso ser. sim. E dá igual que sea que o noso computador non funciona e estamos intentando arranxalo e de repente nos damos conta que é o que vai mal, e cando nos damos conta de que vai mal, xa temos a solución. Eso entendemos con todo o noso ser, incluindo o corpo. Sim. Porque se non entendemos co corpo, non entendemos. Se o Sim. corpo queda... Si, de feito, moitas veces cando temos un problema, o corpo se resiste, porque o corpo é un reflexo, é a outra cara da moeda da mente. Non pode... Non hai nada que pase na mente que non pase no corpo, que non teña un correlato corporal. Se Perfeito. você se imagina que está en unha praia cálida e o seu corpo está quente na area e lle acaricia o vento, se imagina isto, verá que no seu corpo ten unha sensación agradable de relaxación. Se ora se imagina usted que está nunha montaña fría, nevada, con ventisca, e que hai un frío que corta a cara, e intenta sentir, verá que tamén cambia a sensación do corpo, o cual demostra que calquer idea que temos na mente vai acompañada dun cambio de sensación no corpo. E isto é así para todo. Logo, o corpo ten que colaborar, por lo menos, se non colaborar no sentido de non se pode resistir Uhum. á comprensión. Ahora, unha vez que hai unha comprensión, o corpo ten unha inercia maior que a mente, porque a mente é algo moi etéreo, moi sutil, pero o corpo ten masa, hai musculatura, hai peso, e entón hai unha serie de patróns no corpo de contracción muscular que se foron constituindo ao longo da vida Sim. de acordo ca creencia de ser separados. Que cando descubrimos que
que non somos separados teñen que desaparecer, teñen que afloxar, teñen que relaxarse. É unha tensión que era subconsciente, porque era a forma habitual de vivir, e cando só nos facemos conscientes das cousas novas ou que cambian, as cousas habituais que están sempre sin mudar, estas se volven subconscientes. E isto é moi práctico, porque senón non teríamos capacidade de atención a todo o que temos que atender. Logo, a idea de ser separado tamén ten un patrón corporal que se volveu inconsciente. E é necesario que este patrón corporal se disolva. E o que o disolve é a comprensión, pero ao mesmo tempo, dado que o corpo ten inercia porque ten masa, hai certos patróns que teñen esta inercia e perduran. E se volven a constituir, é como un hábito corporal. Sí. Son memorias, así, né? Memorias corporales. Exacto. E así como a comprensión é instantánea e inmediatamente comprende e ahora comprende, nun momento non comprende, no momento siguiente comprende e a comprensión pode ser completa, o corpo tarda en habituarse a esta nova comprensión. Hai un período de adaptación. E entón hubo un período de adaptación hasta que o corpo un sinto o corpo de acordo ca nova realidade de que non somos separados. A compreensão de que somos consciência, não somos o corpo, a consciência universal. Quando tem essa compreensão, num primeiro momento o corpo também festeja, vamos dizer, celebra isso. Se abre, porque se o corpo non se abre, non é posible a comprensión. Sim. Por eso moitas tradicións hai un traballo previo co corpo para facilitar a comprensión, para que o corpo non se resista. Mas quando o corpo ele se abre, depois tem, como você falou, tem as memórias, os padrões que estão lá registrados nas camadas mais profundas dessa massa, né? Sim. Que ao longo de um tempo, que esse tempo não dá para a gente, não tem receita, não está determinado, eles vão vindo à superfície, às vezes se manifestam, às vezes mais, às vezes menos, e aí esse processo de estabilização, é isso um pouco? Exato. E esse processo leva um certo tempo. Sim. Porque hai que ir descubrindo hábitos que un non pensaba que tiña estes hábitos, pero de repente os hábitos van aparecendo. Vanse facendo conscientes e un se dá conta e o máis importante é que cando o corpo volve a unha contracción que aparentemente nos volve a decir que estamos separados, ahora xa non lle creemos, porque ahora sabemos que eso non é certo. Porque o problema do corpo é que as sensacións corporais son moi íntimas. E se nós falamos de algo e chegamos a unha conclusión, pero intelectualmente estamos de acordo nesta conclusión, pero o corpo nos di que isto non é así, lle facemos máis caso ao corpo que á mente. E logo é necesario que o corpo esteja concorde ca mente. Sim. Agora, essa dissociação, vamos dizer, que pode existir entre a compreensão. A mente a gente pode estar falando também, a gente pode incluir na mente, se quisermos, né, pensamentos, percepções e sensações corporais também. A gente pode. Sim, também. Podemos incluir. Quando isto não está, vamos dizer, afinado, quando não está afinado, porque o corpo também ele traduz, independente do que o corpo pode manifestar enfermidades, doenças. Isso não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver com esse padrão, porque você pode ter compreendido, entendeu, eu não sou um ser separado, eu sou a consciência universal, e meu corpo, meu joelho pode estar doente. Claro.
não tem nada que ver. Sim, O patrón de tensión que está asociado à creencia de ser separado é muito sutil, é muito pouco, é muito pequena esta contracción, pero é suficiente para que nos engane. Pero é muito pequeniña, non ten nada que ver con a tensión de, eu que sei, se un ten un problema muscular e queda, ten unha tensión na pescoço. espalda, nas costas, no pescozo, eso é moi intenso. E eso se pode dar, non ten nada que ver, ten outras causas, ten outras... Então, eu quero um exemplo, pode ter outras causas, mas vamos dizer, uma pessoa em sua vida, em determinado momento ela sofreu de problemas digestivos crônicos, Sim. teve úlcera do estômago, teve várias durante a vida dela, até que na vida adulta, com 50 anos de idade, ela se dá conta que ela não é um ser separado, que ela é consciente. Mas o corpo viveu aquela experiência, ele registrado todos aqueles padrões. Esses padrões, essas memórias, eles estão presentes, não é verdade? E a prática, vamos dizer, da busca o corpo é o universo, o corpo é transparente, que nós podemos estar, que não somos, que o outro sou eu também, que o mundo sou eu, ajuda a dissolver isso, não? Porque no cotidiano ajuda, mas não é suficiente. Não é suficiente, não. Porque senão os sábios seriam imortais, pero o corpo é mortal. E tem enfermedades, não se podem evitar. Podem-se evitar hasta certo punto, ou pode-se... o que sí ocorre é que a comprensión, a enfermedade perde importancia. Sí. Había un sabio indio que decía antes de comprender estaba deprimido y ahora que comprendí sigo estando deprimido, pero no me importa. Eu son algo que está máis alá da depresión. Sí. A depresión é algo moi íntimo, a depresión, porque afecta ao psicolóxico, é o máis íntimo que podemos pensar. Un trastorno moi íntimo, pero ainda así, el se podía dar conta de que este corpo, este cérebro, está deprimido. Eu poderia dizer, então, que mesmo com a compreensão de que eu sou consciência universal, que eu não sou esse corpo, existe um sofrimento corporal, sim, mas um sofrimento psicológico não mais. Sim, o sofrimento corporal não é sofrimento, é dor. Dor. Ou um padecimento corporal, pero não é um sofrimento, porque o sofrimento implica um rechazo disso que está a ocorrer. Sim. O sofrimento se produce porque ocorre algo que a mí não me gusta e que eu penso que não deveria ocorrer. Sim, perfeito. Eu me convirto em um pseudo-deus, quero ser Deus e digo, isto não deveria ser assim. Que é como dizer a Deus, o estás fazendo mal. Deveria ser de outra forma. Sim. E isso é o que nos causa sofrimento. Non é a realidade, non son os acontecementos. Os acontecementos poden ser agradáveis ou desagradables, pero placenteros ou dolorosos. Pero é a reacción, é a nosa reacción a que causa o sofrimento. Então vamos dizer assim, se a gente pudesse falar desse estado de consciência, de felicidade que somos, é aceitar tudo como acontecendo e fluirmos com esse acontecer, independente se é prazeroso, se é doloroso, se é o que eu gostaria, o que eu não gostaria, o que está acontecendo é isto e vamos. Exacto. E então é totalmente normal, pero cambia a nossa interpretação e cambia a nossa reacção a esse acontecimento e isso faz que desapareça o sofrimento. E intimamente ligado a isto está então que
perdemos o medo da morte. Não da morte do corpo, porque o corpo vai morrer. Esto está ligado a que cuando desaparece a idea de que a conciencia é un producto do cérebro e nos damos conta, temos a experiencia de que a conciencia é independente do cérebro e, polo tanto, independente do corpo e que non necesita do corpo e do cérebro. O corpo e o cérebro aparecen na conciencia. Sim, sim. Non é a conciencia non aparece no corpo, non é un produto do corpo. Cando vemos isto con claridade, desaparece o medo á morte, porque nós o que temos non é o medo á morte do corpo, temos medo á nosa desaparición. Sim. E cando decimos a nosa desaparición, nos referimos a aquilo que é máis íntimo en nós, aquilo que chamamos eu. Cando eu digo eu, o máis íntimo eu é a conciencia, é aquilo que me permite saber que existo. E eso é o que temos medo que desaparezca. E por eso se producen todas estas ideas en algunhas religións da transmigración das almas ou do paraíso, que son formas de atenuar, de buscar un modelo que diga, bueno, o meu corpo vou morrer, pero eu non vou morrer. Sim, sim, sim. E entón o medo á morte é inevitável, pero no momento que nos damos conta de que a conciencia non depende do cérebro, o medo á morte desaparece instantaneamente, porque xa sabemos que non depende. E, ademais, cando nos damos conta desto, tamén nos damos conta de que a conciencia está máis alá da morte e da vida. A morte e a vida acontecem na consciência. Exacto. E iso fai que xa non teñamos medo a morrer, porque quen vai morrer? A conciencia non vai morrer. E iso o que somos en última instancia. Sim. Como? Eu a veces Diga. Eu a veces propoño un xogo que deixa isto bastante claro, e é, se eu te pregunto si te cortamos os pés, ti sigues sendo ti? Sim. Sí. E se te cortamos as pernas, sigues sendo ti? Sim, claro. E te cortamos os brazos, tamén sigues sendo ti. También. E agora a medicina, eu son médico, a medicina está moi avanzada e podemos cortarte polo cuello e conectar o teu cerebro a unha máquina que o mantén vivo. E eu podería falar contigo. E se te pregunto se estou falando contigo, ti que dirías? Que continua vivo. Exacto. Logo, en que momento terías pensa que cando isto se lle pregunta a alguén, se dá conta de que estamos identificados con que eso que responde está ligado ao cerebro. E entón, hasta o cuello non hai problema. O problema é se desaparece o cerebro, porque pensamos que estamos no cerebro. E, polo tanto, se morre o cerebro, morremos nós. Pero non hai ninguna proba desto. E cando se dá conta, cando reconoce a súa verdadeira naturaleza, se dá conta de que esa conciencia que somos no fondo, o que máis somos, eso non morre. Trazendo dentro desse aspecto do corpo, trazendo um pouco para os taoístas, enquanto práticas que eles têm que eles chamam Neidan, a alquimia interior taoísta, eles dizem que eles buscam a imortalidade. Mas eles explicam isso, não é a imortalidade deste corpo, certo? É a descoberta da consciência que somos imortal, universal. Sim, sim. Agora, eles têm uma prática em que eles buscam, né, vamos dizer, gerar e harmonizar a energia desse corpo, né? Buscam a saúde do corpo. Sim. Sim. Não, eu estou citando isso como um contrabalanço, às vezes, porque existe uma tendência, nós ocidentais, né, enquanto cultura ocidental, a privilegiar o aspecto compreensão somente. Sim. Não.
é Compreensão no todo. sentido mental, vamos dizer assim. Sí, no, eso é un vicio da nosa educación, Sim, pero realmente somos todos, somos a mente, somos o corpo e somos o mundo, sim. somos todo. Non só somos un anaquiño pequeno, somos todo. E no cotidiano, essa consciência que somos o todo, que somos o universo, o nosso corpo é o universo, como ela acontece vamos dizer, nas tarefas cotidianas mais elementares? Seja No, descovar um dente, seja dormir, seja você como médico no seu trabalho como médico, como isso acontece na relação com as pessoas? da forma máis natural. Uhum. Eh, si a vida é a vida ordinaria, común, non hai ninguna diferencia. Eh, por exemplo, na relación cos pacientes, eh, os médicos teñen moitos problemas porque os médicos teñenlle medo á morte Sim. e consideran que si se morre un paciente é un gran fracaso. E, e non só eso, porque eles están entrenados, treinados para que non se morra ninguén. E eso é imposible. A xente vai morrer. Sim. Logo, os médicos teñen moitos problemas cando se encaran con un paciente que ten unha enfermedad terminal, que non se pode salvar médicamente. O que se pode facer é acompañar a esta persona e aliviarlle para que non teña dor, etcétera, e teña unha vida o mellor posible hasta que morra. Sim. E os médicos teñen moitos problemas con isto porque cando están ante un paciente morrendo, isto lles evoca o seu medo á morte. Sim. E entón escapan de aí. Bueno, non todos, claro, pero Sim. teñen unha certa tendencia a escapar. E esa tendencia a escapar tamén lles impide ser moitas veces sincero co paciente. Non se atreven a decirle vai morrer, Sim. e de forma que o paciente teña tempo para arreglar o que teña que arreglar, ou despedirse de quen teña que despedirse, etcétera. E isto xenera situacións moi difíciles. Cando se comprende que non hai morte, e un perde o medo, un pode falar co doente de forma aberta sobre a morte sin problema, e ademais o paciente nota que un está falando de verdade. Sim. Os pacientes e os pacientes non podemos engañar a ninguén. Nin siquiera nós mesmos nos podemos engañar. No fondo sempre sabemos a verdade. Sim. E os outros tamén saben a verdade. E se eu digo unha mentira e os outros están atentos, saben que non digo verdade. Se nota. Logo, se eu de verdade perdo o medo á morte, cando eu falo con outra persona que está nunha situación difícil e ten medo á morte, lle alivia moito, porque el nota que el percebe no seu corpo, percebe a nivel sensorial, a todos os niveis, percebe que eu non teño medo. É como cando éramos pequenos e tiñamos medos a entrar nun cuarto oscuro. Pero se un amigo ou un adulto viña con nós, como el non tiña medo, Sim. ese adulto nos tranquilizaba e nos podíamos entrar no cuarto oscuro, porque ese adulto que non ten medo nos fai perder o medo. E aquí pasa igual. Entón, nas relacións cos demais, son normales de todas as maneiras, pero hai esta sensación sutil pero importante de que un perdeu o medo á morte, a outra persona a percebe. E vamos dizer assim, o que a gente mais busca, qualquer ser, vamos chamar humano, busca, é a felicidade, certo? Sim, E o fato de realizarmos que não somos um ser separado, que não somos esse corpo, que nós somos essa consciência universal, que somos esse todo, essa felicidade ela está permanente, ela é o estado, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que a felicidade tem dois aspectos. Quando ela está em movimento,
ela é alegria. E quando ela está em repouso, ela é paz. Certo? Sí. Então, vamos dizer que frequencialmente, né, a gente frequencialmente, ela vai ressoar isso. Nós vamos ressoar isso na relação Sí. com os outros. Então, Sí. por isso mesmo, essa transparência ela vai acontecer. Ela vai Sí. acontecer na relação com o outro. O Sí. outro não sabe exatamente o que é, né? No. Ele não sabe, mas ele percebe que é, vamos dizer, é bom. Sí, é como cando estamos con unha persona amable ou contenta ou enfadada, nos transmite a súa sensación. Se está Sim. enfadada, nos enfadamos ou nos resulta desagradable, se está alegre e contenta, nos resulta agradable. Temos esta capacidade de sintonizar cos outros. Sim, então nesse sentido, é muito comum encontrar as pessoas, ela fala, nossa, você está sempre contente? Sí, Está em paz com a vida, vamos dizer assim. en Tá paz. em paz? A mellor palabra é en paz. Está em paz, está em paz. Entendeu? Às vezes manifesta isso com uma forma de Sí, alegria, sí. e às vezes manifesta com uma quietude, com uma serenidade. Isso, É unha paz alegre, non é unha paz sim. morta ou neutra. Não, sim. Ela tem vibração, ela tem vibração, tem presença, vamos dizer assim. Sí, eso, é algo vivo, algo... Os sufis chamam isso a presença, né? Não só os sufis, mas eu estou falando assim, que eles Sí. chamam hadrat, quer dizer, a presença. Aquela pessoa tem presença, ela está ali presente, falando ou não falando, não tem como não perceber. Se os outros percebem de alguma forma, entendeu? Então, a inter-relação com os outros passa a ter, vamos dizer, uma qualidade diferente, mais simples, mais diferente, né? Vamos dizer, mais transparente. Isto é moi interesante o que di, porque curiosamente o que ocurre é que normalmente, como este medo que temos á morte, produce unha especie de contracción defensiva no corpo. Estamos sempre á defensiva. É como se estamos nun sitio moi peligroso, donde pensamos que temos moito risco de que nos mate alguén. Entón estamos á defensiva. E entón, sempre estamos á defensiva se temos medo á morte. E estar á defensiva se traduce nunha contracción do corpo, nunha contracción defensiva. En algunha xente eso é moi evidente e é moi grande, e noutra xente é menos. Pero todos percebemos eso, e a persona que non está á defensiva mostra unha apertura a nivel corporal que nos invita é unha invitación. É como cando você entra na casa de alguén que é un bo anfitrión. Sim. Você falou de se sente acollido, se sente à vontade. Você falou de abertura, então, e de certa forma, quando você está nesse não estado, né? Sim. Não estado da consciência de si mesmo, a gente está numa permanente abertura, né? Exacto. Receptivo a tudo. Sí, pode que en algún momento haxa momentos de que se volva a pechar porque hai algún hábito que volve a xurdir, pero ese peche é un peche momentáneo que non é duradeiro. Sí. Pouco a pouco, cada vez está un aberto máis tempo hasta que chega un momento que está aberto o 98% do tempo e eso é suficiente. Sim, mais do que suficiente. E voltando a um assunto que a gente já passou, quando o corpo tem as suas contrações, as suas enfermidades, ele tende a trazer esse estado de separação, não? Sí, porque as enfermedades nos recordan que o corpo é perecedouro. E eso non nos gusta, nos recorda a morte, nos fai sentir vulnerables.
Y esa vulnerabilidad fainos que nos contraigamos. Sim, sim. Y esto me trae a idea de que outra cosa que nos fai sentirnos vulnerables é o amor. Moita xente ten medo ao amor, porque medo a enamorarse, porque cando un se enamora ou está sinte amor por outra persona, está nunha situación de vulnerabilidade, porque a outra persona aparentemente lle pode facer moito daño. E entón ese medo que nos dá o amor tamén produce esta contracción e nos impide abrirnos totalmente ao amor. É a mesma cousa que O que o seria o amor é amor? o O amor amor não é é essa abertura? Seria essa o abertura? amor é esa apertura. É unha forma amor, felicidade, inteligencia, son todo palabras que se conciencia, son palabras que se refieren á mesma realidade. Amor tamén é a ausencia de separación, Sim. é a intimidade. Como é para o Pedro, que eu sei que você já fala, inclusive quando logo depois que conhecemos, você esteve aqui no Brasil e vamos dizer, partilhou um satsanga com vários amigos aqui. Sí. Como é para o Pedro esse ato, esse gesto, essa ação de realizar satsangas? O que é isto? Como isso se manifesta? Esto é algo totalmente natural. Sim. É, é o interés natural en compartillar algo que pensamos que é bom. Sim. Y se compartilla de forma espontánea. Y de forma que a enseñanza solo se produce si hay preguntas. Se non hai preguntas, non hai maestro, non hai Sim. mestre. É a pregunta de o que está interesado o que fai que o mestre ou o que xa coñece a realidade responda. Existe E uma a separação entre o mestre e o non, non aluno e o existe, discípulo? non existe ninguna separación, pero ni entre o mestre, nin entre ninguén. Sim, sim, sim. O mestre non cree xa na separación. O estudiante todavía cree na separación. E iso lle fai ver ao mestre a veces como algo distante, como algo especial pero non é así. O mestre sabe que é igual, que o estudiante é igual a él. Ten todos os ingredientes, simplemente o estudiante non se dá conta do que é. Y por lo tanto en el satsang se produce este compartillar espontáneo en respuesta a las preguntas y es muy natural, muy cercano. Sim. Se produce, muchas veces la gente cuando ven o satsang di que es muy frecuente, nos encontramos y él parece que nos conocemos de fai moito tempo. Todos nos conocemos de fai moito tempo. E ao mellor nos acabamos de encontrar, hai xente nova, pero é moi fácil relacionarse con eles nesa situación. Sim, sim, sim. Um pouco, trazendo um pouco para ideias, ou melhor dizendo, para explicar um pouco o que caracteriza essencialmente a via direta, a via de que já somos o que buscamos, diferencia da via gradativa, que é a prática das religiões, das tradições espirituais normais, normais entre aspas, entendeu? Pois eu vou contar unha historia que aprendín dun monxe
católico, pero indio, Sim. que tamén enseña Advaita. E ele pon un exemplo moi interesante, e é o conto, o mito de Adán e Eva no paraíso, cando caen na tentación da serpe. E se você se rememora, a serpe lle di: se você comer esta maçã, você será como a Deus. Recorda esta frase? Sim, 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 sim. E isto é quere decir, isto é un truco, porque fíxese que se você cree se você dá a pregunta por boa, está admitindo que você non é como Deus. Sim. E iso non é certo. E entón a vía directa é empezar dicendo usted é como Deus. Sim, sim. Xa é como Deus. E, polo tanto, non ten que facer nada por chegar a ser unha cousa que non é. O que ten que facer é darse conta de aquilo que xa é. E na vía directa, o maestro lle mostra ao estudiante, lle mostra o fin do camiño, para que él poda ter un vislumbre da realidade, inda que sea moi veladamente ou de forma moi incompleta. E entón, eso facilita moitas cousas, porque entón un xa viu o que busca. Que, de feito, se o pensamos, todos hemos visto, todos vimos xa o que buscamos, porque non podemos buscar algo que non viramos. Sim. Temos unha intuición profunda de que hai algo, e a intuición non deixa de ser. En isto consiste a fe. A fe é unha intuición da realidade profunda, da realidade. De profunda podémoslo evitar, suprimir, pero bueno, por falar desta maneira. E entón, o que temos é unha intuición, e esa intuición xa é unha percepción da realidade. E, polo tanto, de alguna maneira xa sabemos onde está, en que dirección está. E sabemos que se vamos nesa dirección, a atoparemos. Então não existe esforço. É sem esforço. Existe esforzo, mentras tanto non temos un vislumbre relativamente importante. Porque o primeiro, o camiño é como costa arriba. Costa arriba, dice en portugués. Subindo morro. Subindo morro, exacto. Porque todavía estamos totalmente identificados con ser separados. E entón sentimos moita resistencia a abrirnos. E esa resistencia a abrirnos é o que é o esforzo. O esforzo é que o noso corpo se fai resistencia física á relaxación necesaria para entender. E a medida que vamos entendendo, esa resistencia vai desaparecendo. Chega un momento que xa entendemos bastante e a partir de aí o camiño é costa abaixo, sin esforzo. Pero ao principio, morro abaixo, pero ao principio temos esa sensación de que hai que facer un esforzo. E ese esforzo é a resistencia que fai o corpo, as tensións do corpo, as que estamos moi habituados. Francis pon un exemplo que está moi ben, que a mí me gusta moito cando yo escoitei, e di este exemplo só o entendemos ben os homes, as mulleres non o entenden tan ben. Tamén. Pero os homes normalmente temos un pullover, un jersey, como se chama un jersey, un chaleco, Un jaleco, un casaquito, hein? Sí, un casaquito moi bello, moi bello, moi bello, que xa se está desfacendo, xa está desfiándose polos bordes. E este é o que nos gusta. E a muller di, pero tira eso, que é unha porquería, está feito Feio. un desastre.
pero nós non queremos desfacernos, porque a pesar de que efectivamente está moi mal, objetivamente é unha merda, estamos tan habituados a esto que é como a segunda pele de nós. Sí. E o mismo pasa ca sensación de separación. A sensación de separación, inda que nos fai dano, sin embargo, é moi familiar. E non queremos desfacernos dela. E entón, cando algo ocurre que amenaza con que nos desfagamos dela, sentimos dificultad, sentimos que hai que facer esforzo. Parece que nos están desgarrando. E non, é ao revés, nos están axudando. Pero por eso hai unha parte do camiño que se fai sin esforzo, con esforzo e depois sin esforzo. E a vía directa facilita facelo sin esforzo porque nos mostra, procura que teñamos un vislumbre da verdad o máis pronto posible. Esse esforço sem esforço seria como a gente largar, Exacto. abrir mão de crenças, abrir mão de crenças, conceitos e tudo aquilo que a gente acha de nós e do mundo e das coisas. Sí. Quer dizer, estar disponível para tudo que está acontecendo. Pero esse abrir mão, que efectivamente non é un esforzo, é soltar, Sim. É fácil, se eu abro a man, é fácil. Pero se agora tenso a man e agora quero abrir sin destensar. Sem distender. Sí, sin destender. Probe a facer, xa verá que difícil é. Sí. Eso é o esforzo, que é innecesario, porque só hai que soltar e xa se abre a man sola. Sí. Pero mentras creemos que hai que facer esa resistencia, esa forza en contra do relaxamento, entón sentimos o esforzo. É difícil, parece difícil. Então, esse não esforço, a gente poderíamos dizer que é o que se chama normalmente de o estado meditativo? Ou a meditação? Esse acolher? A meditación certamente é sin esforzo. Sí. E, por lo tanto, o estado meditativo sería un estado sin esforzo. Pero hai algo máis que simplemente a meditación. Hai que chegar a unha entrega, a un abandono, a soltar de verdad, a soltar todo. A meditação é soltar todo. A meditación para min é outra palabra que é un sinónimo tamén do estado sinónimo de conciencia, de felicidade, etcétera, etcétera. Pero a meditación como práctica, como se fai normalmente, que nos sentamos a meditar, sí. O propósito que ten, basicamente, é unha situación que creamos artificial que interrumpe parte dos hábitos que nos fan creer que somos separados, por un lado. Porque, por exemplo, o corpo o poñemos nunha postura relaxada, que a mínima tensión posible. E na meditación non intentamos facer nada, simplemente nos abrimos á posibilidade de comprender, a observar o que ocurre, sin prexuicios. E iso nos pon nunha situación, e ademais miramos nunha dirección que normalmente non miramos, porque normalmente nos estamos mirando sempre ao exterior. E cando digo exterior, non só é o exterior no sentido do mundo, sino tamén as nosas sensacións corporais e as nosas ideas son o exterior, porque son exteriores a nós. Nós podemos ver os nosos pensamentos, podemos ver as nosas sensacións corporais. Logo, están fora de nós, de alguna maneira, son exteriores a nós.
E normalmente na vida normal estamos sempre mirando nessa direção, sempre preocupados do que pasa no mundo, do que pasa no nosso corpo e do que pensamos, ou das emocións que sentimos. E na meditación é como un experimento que facemos, unha situación artificial no cual tamén atendemos a aquilo que atende. Então, qual seria os caminhos para a meditação? Quais seriam os caminhos? Quais seriam os não passos ou passos para isso? A meditación é simplemente, desde o meu punto de vista, é colocarse nunha situación de observación neutra da realidade. Abandonar toda a creencia, poñerse na situación que estaría un neno que chega a un país totalmente descoñecido para él e que, polo tanto, nin siquiera entende o que ve. Está ali e mira de forma totalmente inocente. E eso lle permite ir descubrindo a realidade, porque non ten ninguna idea preconcebida do que vai aparecer. É como, eu poderia dizer que é como estar aberto totalmente. Totalmente. E eso nos dá unha oportunidade de ver a realidade tal como é. Jean Klein, né, dava vamos dizer, o que o de Francis chama de truques tântricos. Trucos tântricos. Sim. Dos truques que Jean Klein sugeria, quer dizer, alguns, né, tinham dois momentos. Um era observar os espaços, observar, sim, entre um pensamento e outro. E outro. Ou entre uma sensação corporal e outra. Porque nesses espaços é que somos consciência. Nesses espacios o que ocorre é que não há nenhuma nuvem que tape o céu. Sim, perfeito. Sempre somos consciência. O que passa é que a consciência, normalmente, sobre a consciência aparecem emocións, pensamentos, percepcións, etc., que aparentemente tapan a conciencia. E entón, nos espacios non hai nada aí, non hai ningún obxeto, hai conciencia pura. E, polo tanto, é como unha grieta que nos permite percibir o ceo azul que está detrás. Entre que estamos mirando na dirección adecuada e que estamos abertos, temos unha oportunidade. E cando percibimos o ceo azul, entón é un momento, isto é un vislumbre da realidade. E unha vez que temos un vislumbre da realidade, xa sabemos que está aí, que é real. Pode quedar outra vez aparentemente tapada por os acontecimentos, pero xa sabemos que está aí. Sim, se ela já está aí, então essa nuvem que escondeu esse céu azul também é a consciência. Sim, também é a consciência, claro. Também é a consciência. Então, ao ele esconder o céu azul, o fato de eu lembrar, esta nuvem está escondendo o céu azul, eu sou o céu e a nuvem ao mesmo tempo. Exacto. É que nesse momento se libera da opresión da nube. Sim. É como se pensáramos que en Brasil, pero en Galicia é moi fácil que este nublado moito tempo e chova moito tempo. E, por lo tanto, si podemos soportar isto é porque sabemos que o sol está aí e voltará. Sim, sim. E isso que, vamos dizer, permite aquele estado, vamos dizer, de felicidade, de paz e movimento, de felicidade e alegria, estar presente ali o tempo todo, né? Sim. A gente lembra, e ao lembrar, a gente já é. Exato. Há um trasfondo que está sempre presente. Sempre presente nisso tudo, entendeu? Que acontece na vida. E ao acontecer isso, a mente, ela tem o seu lugar, ela é operativa, ela é funcional. A mente que pensamentos
e funções corporais e tudo mais, certo? Non hai ningún problema ca mente. Sim, Ningún. nenhum. Igual que non hai ningún problema co corpo. Bueno, a veces o hai, se o hai que ir ao médico, e se hai un Sim, problema cuidar. ca mente tamén hai que ir ao psiquiatra ou psicólogo, o que sea. Pero non hai a mente non é un problema, porque o único problema que temos é que creemos estar separado. Pero isto é unha creencia, é só unha idea. Non hai ninguna proba de isto. E esta idea se comporta como si fora un virus nun computador. Sim, E que fai un virus nun computador? O virus nun computador é unha instrucción, sim, é un pedaciño de código de programación que está pensado para poñer o ordenador a funcionar ao beneficio do que inventou o código ou a reproducir este código, o reproduce cada vez e se chama virus por comparación cos virus humanos. Os virus humanos fan o mismo, son un pedaciño de ADN ou de RN que entra no corpo e fai que as células produzcan virus. En vez de producir as proteínas que necesita o corpo, pon a fábrica celular a producir partículas víricas e reproducirse el. E isto funciona da mesma maneira, é unha idea que, como é falsa, necesita reproducirse sin parar. Necesita unha actividade de mantemento, non se mantén por si sola. A verdade se mantén por si sola. sim. 2 e 2 son 4 e usted non ten que facer ningún esforzo para pensar que 2 e 2 son 4 e para convencerme a min de que 2 e 2 son 4. Pero intente convencerme de que 2 e 2 son 5. Sim. É moi difícil. Yes. Tería que estar todo o tempo intentando darme argumentos moi complicados e isto é o que fai a creencia de ser separados. Parasita a mente e entón a mente se pon a funcionar ao servicio de manter esta idea viva. Porque esta idea, se o cérebro para de pensar, desaparece. E eu diria que um dos fundamentos que mantém essa ideia viva nessa cultura é a ideia do livre-arbítrio, ou seja, que existe alguém que decide e faz as coisas, certo? Certo, pode ser certo, porque esa idea do livre-arbitrio ven, pero é un pouco delicado isto, porque realmente somos libres Para quê? para todo. O que pasa é que somos libres como conciencia, non Sim, como individuos. sim. Não como ser separados. Sim. Exacto. Como ser separado non somos nada, non somos nada. Pero como conciencia somos libres. E iso é o que nos dá esa sensación de que somos libres, porque é certo. Igual que temos unha sensación, non sensación, pero temos un desexo de ser inmortais. Que é moi curioso, por que temos este desexo de ser inmortais? Porque non aceptamos ser mortales. E isto é moi interesante. Por que nos rebelamos frente á morte? É unha pregunta moi interesante, porque, por exemplo, a lei da gravedade. A lei da gravedade fai que subir costas sea un esforzo, pero non nos enfadamos ca lei da gravedade. Aceptamos que así sudamos cando subimos o morro e Sim, podemos decir que traballo subir por aquí, pero non nos enfadamos ca lei da gravedade. não. Non decimos, no, a lei da gravedade non existe ou non debería existir, non. Pero a morte non a aceptamos. E non a aceptamos, eu creo que é porque nalgún lugar sabemos que non é certa. Non pode ser certa. É inadmisível. Então, diria que a liberdade nossa é escolher entre ideias e conceitos de ser um ser separado, um ego, um corpo, ou a ideia não, a compreensão de que somos a consciência, que somos tudo isso. Que tá Unha vez que entendemos o que somos libres. Sim, sim. Mentras pensamos
que somos escravos, porque a conciencia é omnipotente. Y por lo tanto, si pensamos que somos este personaje que nos hemos fabricado na nosa mente, pois perdemos a liberdade, porque ese personaje non ten ninguna liberdade. É como un personaje de un dibuixante de viñetas nos periódicos, nos jornais. É um personagem. É un personaxe, pero unha vez que descubrimos a nosa naturaleza, nos damos conta de que como a verdadeira naturaleza que somos libres. E pouco a pouco vamos descubrindo que a nosa vida foi a nosa creación e é a nosa creación. E é exactamente tal como tiña que ser, como queríamos que fosse. Então, estamos num processo permanente de cocriação. Quer dizer, a vida permanentemente acontecendo, quer dizer, a morte e a vida se acontecendo simultaneamente o tempo todo. Pode decirse que sim. Tem várias expressões aí. Pero de forma máis radical non hai cocreación, hai creación, porque o único que crea é a conciencia. Non hai, todo o demás é creado, só hai un creador, que en outros términos é Deus, e hai un solo Deus. O que pasa é que este Deus crea permanentemente, em cada instante. Sim, é uma permanente criação. Sim. E que nós vivemos isso, e se nos colocamos disponíveis, nós experienciamos isso a cada instante, vamos dizer, como uma experiência. Somos uma manifestação disto e um instrumento disto. Nós como corpo, o nosso corpo e a nossa mente coagulados aqui, certo? É uma manifestação e um instrumento de esta consciência. Pedro, para encerrar a nossa belíssima conversa, se tivesse alguns comentários mais a fazer. Tem um comentário de uma pessoa aqui. O veo, sim. Seria o livre albedrío uma grande... uma grande piada cósmica. Sim, o vejo no chat. Seria o livre albedrío uma grande piada cósmica? Escolher a separatividade ou nos percebemos como Essa segunda parte não entendo. Nos percebemos como uno, como consciência. Sim, podemos escolher. É uma escolha que temos. Creo que era Jean Klein que decía que a primeira e a última escolla. A primeira escolla é pensar que somos separados e a última escolla é pensar que non somos separados. Sí. Unha piada, non sei se se pode decir unha piada. É como é. O libre-arbitrio non é unha piada porque o libre-arbitrio, a liberdade existe. A conciencia é totalmente libre. E que a conciencia, como conciencia, creamos o que nos apetece crear. E desto nos vamos dando conta a medida que vai pasando a vida. Ao principio é difícil darse conta de que o que acontece, hai un dito cubano que creo que é o que acontece conviene. Sí, tudo está certo. Sí, todo está certo. E isto vamos tardando en darnos conta porque necesita experiencia vital para ir vindo que é así. Sí. E depois chega un momento que tamén vemos que o que acontece é o que nosotros desexamos que aconteza. É como que estamos escribindo o guión da nosa vida e ao mesmo tempo o roteiro da vida. Sí. O guión teatral. É como se estuviéramos escribindo o script en inglés. Sí. O estamos escribindo e o estamos representando, as dúas cousas simultaneamente. E dirigindo, hein?
como Sí, diretor. exacto, sí. O que pasa que ao principio solo pensamos que o estamos escribindo, que o estamos representando. Sim. E depois nos vamos dando conta de que tamén o estamos escribindo. E depois dirigindo. Sí, todo. Todas. Escribindo e dirigindo é o É mesmo, como entre lo mesmo, comillas. como lo Sí. mesmo. Sim, sim, sim. E, a nossa conversa começou quando o Pedro é o Pedro, o Pedro é o simples, o Aloysio é o Aloysio, é aqui o Aloysio, simples, conversando com vocês, que trabalha de antes e depois e que faz o que tem que fazer. Então, é aquele dito, eu acho que é do Zen, que as montanhas antes são Es, montanhas e rios antes são montanhas, depois elas viram coisas especiais, luminosas, as montanhas, as árvores, e depois elas viram montanhas, os córregos, a chuva, tudo que é es, simplesmente. exactamente. Essa, É moi boa, unha boa resumen de en que consiste. sim, sim, sim. Pedro, mais algo para nos contar? Pois non sei se teño máis que contar. Eh, Bueno, por hora, então, lhe agradeço muito a sua conversa, a participação dessa conversa, un aos placer. amigos, aos amigos que estavam participando que aí, e nós vamos estar aí, vamos dizer, divulgando essa conversa para outros amigos, e o Pedro já fica convidado para uma próxima, e também, óbvio, quando tiver ao Brasil, partilhar Sí, conosco aqui a experiência. espero poder ir a Brasil outra vez en algún momento. Sim, 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 Y, sim. y, Bem-vindo. sí, Obrigado por tudo. Graças. encantado, encantado de ver, Grato. de verte outra vez. Sí, sí. Muy bueno. Chao. Chao.